Olá pessoal, bem-vindos ao segundo tópico da disciplina Natureza da Informação. Neste tópico, nós iremos abordar o mundo digital. O mundo digital é essencialmente o mundo dos bits e bytes. E o que vem a ser um bit? O bit é a combinação de duas palavras, o binary digit. O que vem a ser o binary digit? Significa dígito binário. O dígito é aquilo que nós conhecemos na aritmética como um sistema de numeração. Nós estamos acostumados com o sistema de numeração decimal, não é isso? Então, um dígito é formado por 10 números, de 0 a 9. No caso do dígito binário, ele só tem dois valores, 0 e 1. Tá? Então é por isso que esse sistema é chamado de sistema binário. O que significa ser um sistema binário? Tá? Então significa que o maior número é o 1, né? Vai de 0 a 1. E depois do 1 vem o que? Né? Na sequência vem a mesma sequência que usamos no sistema decimal. Tá? O que vem depois do 9? Vem o 10. Na verdade é colocado 1 e o 0. Né? A casa de unidades volta para o 0, né? E acrescentado uma unidade na casa de dezenas. Acontece a mesma coisa com a numeração binária. Tá? Depois do 1, ele volta para o 0, porque só existem dois valores possíveis. Então ele volta para o 0, né? E é acrescentado 1, né? Na casa seguinte. Assim, a sequência de números do binário é 0, 1, 1, 0, 1, 1, né? E o número seguinte, novamente, né? A primeira casa volta para o 0, acrescentado mais 1 na casa seguinte, que já tem 1, portanto ele volta para o 0, e a outra próxima casa, a terceira casa, passa a ser 1. Dessa forma, então, o número seguinte passa a ser 1, 0, 0. Tá? E assim por diante. Nós temos aqui uma representação de três bases, né, de números, o binário, decimal e o hexadecimal. A hexadecimal é a base 16. Tá? Então aqui nós temos essa sequência, tá, com os números, 16 números sendo representados, 16 valores diferentes sendo representados aqui. Tá? Então o binário começa com 0, 0, né, e depois 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Tá? É aquilo que a gente explicou antes. Então, depois do 1, né, não é o 2, no caso da base binária, né, ele volta para o 0 e vai 1 na casa seguinte. E assim por diante. Tá? Então, aqui nós temos 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, e aqui novamente, né, estourando o número, né, quer dizer, de 1 vai para 0, e esses vai 1 para a casa seguinte, que aqui já tem 1, né, ele estoura, então ele volta para o 0 e vai 1 para a casa seguinte, que já tem 1, né, e finalmente na quarta casa vai o 1. Tá? Esse número aqui, esse 100, equivale ao 8 no sistema decimal. Tá? Então, no sistema decimal é a mesma sequência, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é o último número do sistema decimal, quer dizer, ele vai do 0 até 9, são 10 valores. E depois do 9, que é o último número, ele retorna por o 0 e acrescentando 1 na casa seguinte. E acontece a mesma coisa aqui nessa segunda casa, né? Ele vai até o 9, né? Depois do 99, tá? Essa casa de unidade volta para o 0, a decimal volta para o 0 também, porque estoura, né? Está no limite de 9, e é acrescentado 1 na terceira casa, que dá um número 100. Tá? Então esse mesmo processo, esse esquema de posições, né, é uma notação posicional, possuem casas, né, que representam essas unidades
as casas da unidade de dezena, no caso decimal, né? E no caso do binário nós temos essas casas todas, né, que vai sendo acrescentado, tá? Da mesma forma que no decimal, né, as casas do lado esquerdo ele pode ser omitido, tá? O zero, no caso do zero, tá? Então essa é a notação. No caso do hexadecimal, que a base é 16, tá? Ele vai até o 9, é igual a representação do decimal, só que depois, né, do 9, ele vai utilizar as letras do alfabeto de A até F, tá? Por que ele não pode usar o 10? Não pode usar o 10 porque o 10 ocupa duas casas, né? Ele tem, como é uma notação hexadecimal, ele tem que continuar ocupando uma única casa, tá? Por isso que está utilizando essas letras do alfabeto para representar a notação hexadecimal, tá? Então, o bit sendo número, tá, a gente consegue fazer uma operação aritmética normal. Então, esse exemplo aqui de uma soma. Imagine somar 0101, tá, que é equivalente ao 5 em decimal, tá? A gente volta aqui atrás, tá? Aqui, ó. 01, cadê? 0101, né? É o 5, tá certo? E o número seguinte, que é o 0110, representa o valor 6, tá? Então essa soma, né, no binário é a mesma coisa que faz a soma no decimal. 1 mais 0 dá 1, 0 mais 1 dá 1, é a propriedade comutativa, né, da aritmética. 1 mais 1 não é 2, né, no caso, tá? É o sistema binário. Então ele 1 mais 1 dá 1, 0. Então vai 1, né, nessa casa seguinte e o 0 aqui embaixo. E a soma com o y1 que está aqui, 1 mais 0, resulta no 1 aqui embaixo, tá? E isso resulta, portanto, o valor binário de 1011, que equivale, né, 1011, que equivale ao valor 11. Tá? O que significa isso, na verdade? Tá? Significa que a base, não importa a base, né? A base ele vai representar o número, os valores do número, independentemente da sua forma de representação. Então, se a gente tivesse feito a conta, aqui com maçãs ou com laranjas, né? Somar 5 maçãs com 6 maçãs dá 11 maçãs. É isso que significa, tá? Então, não importa a forma de representação que você utilize, né? O resultado deverá ser sempre o mesmo, tá? Bom, voltando à nossa tela inicial, o bit também é considerado a unidade elementar da informação, tá? O que significa isso? Que significa que não existe um número menor que o bit para representar a informação, tá? Bom, o bit tem dois valores, mas se for um valor só, não é menor ainda do que um bit? Acontece que se tiver um valor só, ele não tem como variar, né? Então só fica preso no único valor. E se fica preso no único valor, não tem como ele mudar, né, de estado, ou não tem como ele mudar para uma casa seguinte, por exemplo, para representar números maiores, tá? Então é por isso que o bit acaba sendo o mínimo necessário, porque tem dois valores, né? O fato de você estourar o valor faz com que ele mude de casa, e essa mudança de casa teoricamente é infinita. Então ele pode representar qualquer valor, qualquer número, né, infinitamente, tá? Então o motivo pelo qual o bit é o mínimo, quer dizer, o sistema de numeração mínimo necessário para representar a informação. Dessa forma, ele também é considerado como unidade elementar da informação, tá? Agora, o bit é um número muito pequeno, né? Então costumamos trabalhar com um conjunto de bits, tá? E um conjunto bem conhecido, esse conjunto de 8 bits que forma o byte, tá? Então o byte é definido como 8 bits, que permite até 256 valores diferentes. Essa representação de 256 valores vem, né,
de 8, quer dizer, desculpe, 2, que é a base binária, elevado a 8, que dá 256. Tá? Então, o bit, o byte, né, o termo byte, foi criado por esse senhor em 1956, durante o desenho do computador IBM, né, Stretch. Tá? Inicialmente era um grupo de 6, logo depois transformou-se em 8, e essa palavra é uma mutação do byte, né, para não confundir com o bit. Tá bom? Então, essa é a representação. Uma das representações comuns que nós utilizamos também é separar esse byte em duas partes, tá? Em dois conjuntos de 4, né? E 4 bits, né? Consegue representar 16 valores diferentes. Tá? Dá para usar com a mesma base, né, do hexadecimal. Tá? Então, uma outra representação que é utilizado em termos numéricos, né, é a representação hexadecimal. Tá? No caso, o 0101 é o 5, né, e o 1010 é o A. Tá? Então, um byte pode ser representado por dois números hexadecimais. Isso é mais fácil do que, por exemplo, uma sequência de zeros e uns, que é muito fácil da gente confundir, né? E só mudar a ordem muda a quantidade de valor. Tá? Então, essa representação hexadecimal costuma ser muito mais fácil e muito mais utilizada do que a sequência de zeros e uns. Vimos, portanto, que o bit é um número, né, e pode ser trabalhado e tratado como fosse um número, realizar operações aritméticas como soma, subtração, multiplicação, né, como qualquer outra operação aritmética. Né. Bom, além disso, o bit, pela sua própria natureza binária, ele pode ser trabalhado com outros operadores, chamados operadores lógicos, além dos operadores aritméticos. Tá? Então, alguns operadores conhecidos na área da lógica são os operadores e, ou não, ou not, ou negação. Tá? Um exemplo desses é que tem embaixo, né? O operador e, ou and em inglês, ele equivale a essas operações que equivale a uma operação de multiplicação. Tá? Então, 0 e 0 dá 0 como resultado, 0 e 1 dá 0 também, ou seja, prevalece o 0. Né? E a única condição que gera o 1 é essa última operação, 1 e 1, que gera o 1. Tá? No caso, estamos lidando o bit, né, como sendo 0 ou 1, mas o Boole, né, o que criou essa álgebra, chamada álgebra booleana, ele trabalhava com o conceito de true ou false, ou verdadeiro ou falso. Tá? O operador ou tem esses resultados que está aqui, né? Prevalece o 1. Tá? Então, a única condição onde você tem um 0 é 1 ou 0 ou 0. Tá? E aqui, todas as operações 0 ou 1 resulta em 1. Tá? E 1 ou 1 também resulta em 1. Nós iremos ver com mais detalhes, né, a álgebra booleana é um tópico específico sobre a álgebra booleana, juntamente com outras operações envolvendo o sistema binário. Tá? Então, as operações de soma e subtração, por exemplo, serão detalhadas, né, nesse tópico de álgebra booleana. A parte de conversão de bases, quer dizer, conversão de bases significa converter a base binária para uma base decimal ou uma base hexadecimal e vice-versa. Nós iremos ver em tópico específico também, juntamente com a álgebra booleana, mas eventualmente a gente vamos fazer algum exercício, né, uma lista para vocês fazerem em casa para praticarem essa conversão de bases. Bom, o que mais que o bit pode ser além dos números? Como uma sequência de uns e zeros, ele pode ser trabalhado também como se fosse um código. Para podermos utilizar o bit como código, criamos uma tabela, como por exemplo essas que vocês estão vendo, né, que padroniza uma sequência de bits, né, para um determinado código específico.
tá? No caso, uma tabela conhecida como ASCII, significa American Standard Code for Information Interchange. É uma tabela relativamente antiga, aliás, foi uma das primeiras a codificar o bit e foi uma das primeiras a serem utilizar bit, né, para essa função, tá? Então, ele utilizava 7 bits e mais um bit de paridade para formar o byte, para transmitir textos e caracteres ao longo de uma linha de comunicação, tá? Então, foi o sucessor do código Morse, né? Não sei se vocês conhecem, código Morse também é um sistema de sinalização binária, né? Tem ligado e desligado, na verdade, on e off, né? Só que o código Morse usava intervalos, né, e comprimentos diferentes de duração do pulso, né, do sinal 1. No caso do ASCII, a tabela ASCII, ele utiliza uma sequência de 8 bits para representar diferentes caracteres. Então, essa tabela foi criada muito antes do computador, na verdade, se tornar popular. Foi utilizado por um dispositivo chamado telex, né, ou telégrafo. Talvez vocês não conheçam, mas foi o sistema anterior ao próprio SNS, né, que é popular hoje, tá? Então, é um sistema só de textos, né, e permitia mandar textos de um país para o outro, né, longas distâncias, através do telégrafo. Então, a gente recebia em casa uma coisa chamada telégrafo, né, telegrama, tá? Não é do tempo de vocês, claro, né? Então, o telegrama era uma espécie de carta, só que era enviado eletronicamente, tá? Então, tinha vantagem de chegar rapidamente de um lugar para o outro, cobrindo grandes distâncias. Como é que funcionava o telégrafo? Então, era mandado os bits através de uma linha de comunicação, normalmente equivalente a um sistema de telefone, mas na verdade ela ligava várias centrais, né, dos correios, que transmitia e recebia esses sinais de telégrafo, né? Então, para emitir o telegrama, tá? Você contratava essa emissão e normalmente era cobrado por número de caracteres, tá? Então, cada caractere custava um X. Então, como é que funcionam esses códigos? Então, nós temos nessa tabela a letra A, por exemplo, que está do lado de cá, né? Não sei se o mouse está aparecendo, mas a letra A que está aqui, né, equivale ao código hexadecimal 41, tá? 41 em hexadecimal é o 04, desculpe, é o 4, né, é 0100, e o 1 é o 0001, tá? Então, em hexadecimal 41 representava a letra A, o caractere A. Como é caractere, nós temos também o caractere minúsculo A, né, que é o 61, que está aqui, tá? Então, e assim por diante. Tinha a representação dos caracteres, as letras do alfabeto, o alfabeto americano, né, portanto não tem acento, não tem um C cedilha, tá? E usava 7 bits, tá? A partir do 20 hexadecimal. Como era um dispositivo, você controlava um dispositivo eletrônico, tá? Então tinha alguns caracteres especiais que estão aqui, ó, tá? Por exemplo, o line feed, né, que significa o seguinte, que na verdade você está mandando um comando, né, e aí tem uma máquina, uma espécie de máquina de escrever elétrica, né, tá? Então os caracteres iam sendo impressos como fosse uma máquina de escrever comum, tá? E nesse processo você tinha que, por exemplo, no final de uma linha você tem que ir mudar de linha, né? Então você tem um line feed, que é mover o carretel, né? Mover a folha uma linha. Então esse era o comando, o line feed. E o carry return, que é o CR, que está aqui, né? O carriage return é fazer o carro mover de novo, de volta, tá? Então, para início de uma nova frase, você tinha que encerrar a linha, então line feed e depois o carry return,
tá? Para começar de novo na coluna 1 os novos caracteres, tá? Então basicamente você tinha esses primeiros 20, ou seja, 32, né? 20 hexadecimal significa 32 caracteres. Os primeiros eram caracteres de controle, né, dessa máquina de escrever. Tem alguns comandos especiais como o EOF, que é o End of File, ou End of Transmission, tá? Que é o fim da transmissão. Aqui, ó, EOT está aqui, né? Start of Text, assim, tem alguns comandos específicos, tá? A computação, ele simplesmente reaproveitou essa tabela, né? Então muitos conhecem essa tabela ASCII pela computação, né? Quem é que utiliza essa tabela? Foi uma das primeiras tabelas que foi utilizado pela computação, né, na codificação do seu texto. Então o bloco de notas, né, é o Notepad no Windows, por exemplo, né, aliás, toda a infraestrutura do Linux, por exemplo, que é mais antigo ainda, do sistema operacional Linux, é baseado nessa tabela, tá? Então o Notepad, o bloco de notas, a codificação dos caracteres que estão lá dentro, tá, obedece essa tabela ASCII, pelo menos a tabela inicial, tá? Então o que acontece? Com o tempo, com a evolução do próprio Windows e a própria internacionalização do computador e dos sistemas operacionais, tá, essa tabela teve que ser expandida para incorporar novos caracteres de outras línguas, tá? Então ele passou de 7 bits para 8 bits em primeira instância, e depois foi criado várias tabelas, né, para representar vários caracteres de outras línguas, tá? A gente vai ver na próxima transparência, tá? Mas antes disso, só para completar, a tabela ASCII continha então 7 bits, né? Tinha um bit a mais que era utilizado como bit de paridade. O que vem a ser um bit de paridade? A gente vai ver mais à frente em detalhes o que vem a ser esse bit de paridade, mas o bit de paridade é utilizado para detectar falhas, erros, né, de comunicação, erro de um bit, tá? Como é que funciona o bit de paridade? Essencialmente ele funciona da seguinte forma: você tem 7 bits, né? Alguns bits são 0 e outros bits são 1s, tá? Tem uma sequência de zeros e 1s. Aqui, por exemplo, né, no 41, né, hexadecimal, nós temos o 4 é 0100 e o 1 é o 0001, né? Portanto, nós temos 2 bits 1, né? Um está representando no 4 e outro está no 1, tá? Então, significa que eu já tenho 2 bits, que é o número par de 1s, tá? Outras representações, por exemplo, 40, né? Vamos pegar a letra, outro caractere, 43, por exemplo, né? 43, que é a letra C, tem 0100, que é o 4, e o 3 é o 0011, tá? Nós temos, portanto, 3 bits 1, 3 bits 1, tá? É um número ímpar de 1s, tá? Então, se eu adoto, por exemplo, uma paridade par, né, significa o seguinte, que todo byte, toda a sequência do byte que está aqui, tem sempre um número par de 1s, tá? Então, no caso do caractere C, eu tenho que colocar um bit de paridade equivalente a 1, tá? Então, o oitavo, então, são 7 bits de dados, tá? E por que 7 bits, né? Porque 7 bits dá metade do 256. Deixa eu voltar aqui a tabela, né? Opa, desculpem. Tá? Tá aqui, né? O sistema de numeração aqui, 8 bits dá 256 valores. 2 elevado à sétima, tá, dá 128, que é o mais do que suficiente para representar todos os caracteres, né, do alfabeto inglês e mais os de controle, tá? É por isso que o último caractere que está aqui representado é o 7F, não é o FF, tá, em hexadecimal. Então é utilizado somente até o 7, é metade, né, da codificação, 7 bits, tá?
Então o oitavo bit era usado como paridade. Tá? Para quê? E paridade podia ser, o bit de paridade podia ser 0 ou 1, de acordo com números de uns que aquele byte, aquele bit já, do sinal já continha. Tá? Então, se você tinha número ímpar, você colocava um bit, né, o bit de paridade equivalente a 1, para dar o número par de uns. Tá? Então, como você sabe que sempre vem um número par de uns, quando vem um número ímpar de uns, significa o quê? Que houve algum erro, né, na mensagem, naquele byte. Ou algum 1 virou 0, ou algum 0 virou 1, né, para dar um número ímpar, quer dizer, não bate. Tá? Com isso você conseguia detectar um erro, né, uma virada de bit, que a gente chama, né, de 0 para 1 ou para 0, né, consegue detectar uma virada de bit que aconteceu nessa transmissão. Eu posso, portanto, ou pedir para reenviar o caractere errado, ou então simplesmente ignorar esse caractere errado. Tá? Então, essa era a função do bit de paridade. A gente vai ver um tópico, né, com mais detalhes, essa característica de bit de paridade. Tá bom? Vai ter um tópico específico de códigos de detecção e código de correção de erros. Tá? Bom, continuando aqui, vimos que a tabela ASCII teve que ser expandida para incorporar novas linguagens, né? Então, esse é um exemplo de uma tabela utilizado aqui no Brasil, que é 850, usado pelo sistema operacional DOS, antigo, né, década de 80. Tá? Então, bom, é isso porque a tabela ASCII mesmo é muito mais antiga, né, década de 50. Tá? Então, o que acontece com o Windows? À medida que vai se tornando popular, né, foi criando cada vez mais tabelas específicas para cada país. Então, mas a ideia era sempre usar uma tabela de um byte só. Então, todas essas tabelas internacionais de várias línguas, ele continha uma parte fixa, que era justamente a parte do ASCII antigo, né, para manter a compatibilidade. Então, aqui já é uma tabela já com correspondência em decimal, não é em hexadecimal. Então, ele é uma tabela ASCII que vai até 127, né, é compatível, quer dizer, 100% padronizado, equivalente, na verdade, né, à tabela ASCII II antiga. Tá? Então, as correspondências são as mesmas. A partir do 127 ou 128, você começa a ter os caracteres especiais de acordo com o país. E isso fazia com que mudasse o número desse código, né? 850 internacional, essencialmente para a maioria das línguas europeias ocidentais. Então, incorporava alguns caracteres em português, que nem o C cedilha, espanhóis, né, N com tio, algumas língua alemã, né, e um pouco da grega. Tá? Então, e assim por diante. Tá? Os caracteres de controle foi colocando algumas imagens semigráficas, alguns símbolos semigráficos, né, que foram colocados aí. Tá bom? Não precisa mais, né, esses sinais de controle eram utilizados exclusivamente para o controle de uma máquina de escrever elétrica, né, da época do telegrama. Tá? Apesar de que o carry return line feed foi mantido, né, o código 0A e 0D, que equivale ao line feed e o carry return, foi mantido no arquivo dos notepads, né, no arquivo do bloco de notas. Então, todo final de linha, né, nesses arquivos tem o 0A e o 0D. Tá? Se vocês tiverem curiosidade de abrir um arquivo, né, gerado por esse programa, né, o bloco de notas, e entrarem, né, no detalhe em hexadecimal desses códigos, vocês vão ver que existe um indicador, né, 0A, 0D, utilizado para indicar o final de uma linha. Tá? Bom, voltando para essa tabela, então foi criado vários, né, tabelas e começou a dar uma série de confusão, né, porque logo no começo, cada editor de texto, cada sistema de arquivo que
usa o bit como código, usa o bit como um código simbólico para caracteres, tinha que ter uma indicação de qual tabela que é e qual o sistema operacional, porque essas tabelas variavam também de acordo com o sistema operacional. Tá? Essa é uma tabela do DOS, MS-DOS da Microsoft. Para tentar minimizar essa situação, teve várias iniciativas de unificação, e uma delas foi o Unicode, acho que é o mais famoso de todos, tá? Cada país também teve sua própria iniciativa, né? Eu lembro que no Japão existe uma tabela também específica, né, para o Japão, que é o órgão de regulação japonesa que criou essa tabela, tá? Usava 2 bytes, da mesma forma que o Unicode. Bom, o Unicode é uma proposta de tentar ter uma tabela única para abranger todos os países, né? E é baseado em 2 bytes. Pelo menos foi a tentativa inicial. 2 bytes são 16 bits. 2 elevado a 16 dá 64K, ou 64 mil valores ou caracteres, símbolos diferentes, tá? À primeira vista, 64 mil é muito caractere, né? Se você considera que o alfabeto tem 26 letras, maiúsculas e minúsculas, dá o dobro. Fora isso, tem alguns caracteres especiais, mas que você pode compartilhar com outros, né? Por exemplo, números utilizam esses caracteres, esses códigos, né? E não precisa ser repetido em outras tabelas, tá? É mais ou menos universal. Agora, dá a impressão que 64 mil seria mais do que suficiente. Mas se você analisa várias línguas, só o chinês, se não me engano, o chinês básico, deve dar uns 4 mil a 5 mil caracteres diferentes. Se você considera também que outras línguas, né, que tem muitos caracteres diferentes, usar a língua árabe, russo, tem o alfabeto cirílico, sei lá, hebraico, todos esse universo, né, acaba mostrando que 64K é insuficiente, tá? Então, ainda há muita controvérsia em cima disso. Existem tentativas de simplificação também, e também tem uma proposta de Unicode de 3 bytes. Enfim, à medida que vai ficando mais barato, né, quer dizer, a memória vai ficando mais barato e espaço em disco também, né, permite você ter arquivos maiores, a tendência é realmente de aumentar o número de bytes, né, ou de bits para representar o caractere. Talvez seja uma tendência de padronizar, né, essas tabelas todas. Enfim, são iniciativas, né? Eu acredito que hoje tem um Unicode básico, né, de 2 bytes e com um código que indica eventuais expansões, né, a cargo de cada país, tá? Enfim, são tentativas, né, de se tentar ter um único código para todos os caracteres existentes, tá? É um esforço muito grande, na verdade, tá? É muito mais um problema de acordos internacionais do que capacidade ou de caracterização, né, sob o ponto de vista digital. Tá? O problema não é técnico, é muito mais um problema político, né, de tentar se obter essa padronização. Tá? Vamos ver agora o bit como sendo um sinal. Como é que a gente transforma um sinal analógico, como está aqui, um sinal senoidal, é uma sequência de bits, né? Aparentemente é uma coisa muito complicada, tá? Então, esse processo de conversão do sinal analógico, sinal real analógico, para um sinal digital, que é uma sequência de bits, a gente chama de digitalização. Então, é um processo de digitalização, normalmente envolve equipamentos especiais, né, e processos especiais para fazer essa conversão do analógico para o digital. Tá?
O resultado desse processo aparece nesse gráfico na parte inferior. Então a sinal de original fica tudo serrilhado, né, como vocês podem ver aqui, que é o resultado de amostragem, quer dizer, cada amostra ele mantém um valor fixo, tá, que foi o valor que foi quantizado após a amostragem. O resultado disso é um gráfico todo serrilhado. Ilustrando por caso de voz, né, o exemplo de som, né, então nós temos um universo físico que gera essa onda sonora. Você tem um sensor, um microfone, por exemplo, né, que converte essas ondas mecânicas, onda sonora, em sinais, né, no domínio do tempo, tá, que gera essa função, né, analógica. Após o processo de amostragem, que é em intervalos fixos de tempo, você tirar uma amostra desse sinal, né, do sinal analógico, você tem essa segmentação, né, esses trechos. No fundo você tira uma média, depois você tira uma média do valor dentro desse intervalo de tempo, tá, e pega esse valor e converte em um valor numérico, tá? Então vira um conjunto de dígitos, no caso é um dígito decimal, tá? Se for no caso do bit, a gente converte em dígito binário. Assim, no caso de uma senoide, nós temos aqui um outro exemplo, tá, de um sinal analógico variando. Temos uma amostragem de 6 Hz, ou seja, 6 medidas a cada 1 segundo. Portanto, de um segundo para o outro nós temos 6 medidas. E nesse intervalo, a cada intervalo, né, nós realizamos uma leitura e a quantização. Convertemos isso num valor de níveis, né? Se você utilizar um byte, vai ter 256 níveis. Na verdade, de 0 a 128 positivos e 0 a 128 negativos, né? Nós temos esse valor de conversão. Isso vai resultar em uma série de valores digitais, binárias, tá? No caso desse exemplo, nós temos então 6 bytes a cada segundo, tá? Equivalente a 256 valores diferentes, né, em cada amostra, tá? Nesse exemplo nós temos uma conversão analógico digital mais realista para o caso de áudio, no caso de som, tá? Isso porque nós estamos usando uma tabela logarítmica ou exponencial para fazer a conversão da quantização, da quantidade, intensidade, né, do analógico para o binário. O que significa tabela analógica, tabela exponencial, né? Significa o seguinte, né, que cada valor que está aqui, ele corresponde ao dobro do anterior, tá? Então, por exemplo, aqui tem um sinal mais 1, né, o valor mais 1, que tem uma intensidade que está aqui. Depois o nível seguinte é o dobro, né, da anterior, e o próximo nível, que é o nível 3, também é o dobro. Na faixa de variação é o dobro da anterior, e assim por diante, tá? Isso é normalmente utilizado em sinais que tem uma grande variação dinâmica, né? Ou seja, tem intensidades pequenas, né, e depois tem intensidades muito elevadas, tá? Se você usa um sistema linear, né, onde esses intervalos têm um valor fixo, como foi o exemplo, né, que nós vimos antes, né, no slide anterior, isso significa que sou obrigado a ter muitos valores, né? Eu tenho que ter muitos bits para representar diversos valores, né, tá, para cada um desses intervalos. O som, o áudio em particular, tem essa característica, tem uma faixa de variação muito grande, e o nosso ouvido é capaz de distinguir desde som de baixa intensidade, se não houver nenhum outro som, é claro, né, até sons de alta intensidade, que é uma faixa de variação muito grande, tá? Claro que se estivermos num ambiente extremamente barulhento, com alta intensidade, nós não iremos ouvir o som de baixa intensidade. Portanto, essa tabela de conversão não tem problema nenhum,
né? Ou seja, quando tem um som de alta intensidade, ele vai codificar somente os de alta intensidade e não vai codificar os de baixa intensidade. Então esse é o princípio básico de usar uma escala logarítmica ou escala exponencial para fazer a conversão da intensidade do analógico para o digital. É só lembrar que a intensidade de som é medida em decibéis, tá? E decibéis é uma escala logarítmica, tá? Então, nesse exemplo que temos aqui, uma variação, né, de som, de áudio, tá? Temos números, né, que representam a escala exponencial. O primeiro bit é usado para indicar positivo ou negativo, tá? Então o bit 1 indica positivo e o bit 0 indica negativo, ou seja, intensidades abaixo aqui da linha do zero, tá? E aqui nós temos a amostragem. A característica importante da amostragem é que ele ocorre em intervalos fixos de tempo, tá? Então nós temos aqui os T0, 1, 2 e assim por diante. Por que tem um intervalo aqui, né? Por que não é uma barra, por exemplo, né? Esse intervalo, quer dizer, esse retângulo, né, a largura dele, indica que ele é um tempo de amostragem, quer dizer, ele precisa estar, você abre para amostragem, essa chave fica aberta para fazer a captura, ou seja, ele não é instantâneo, essa captura de informação ela não é instantânea, tá? E é isso que significa, tá? Então qualquer valor, ele tira a média, né, na quantização tira a média do valor que tiver durante essa amostragem, tá? E aí vamos ver, por exemplo, o T2, né? Foi feita essa amostragem, tem essa intensidade que está aqui, e essa intensidade aqui é convertida, vai cair nessa faixa aqui do mais 4, tá? Veja que é uma faixa grande, né? Então qualquer intensidade que caia entre, né, nesse trecho aqui vai ser codificado como sendo 4, né, mais 4, tá bom? Então ele vai indicar 1100, tá? Que é o 4 positivo, tá? E assim por diante, cada um deles, né? Então T0, T1, T2, ele vai sendo codificado, a amostra vai sendo codificada e convertido, né, nessa sequência que está aqui. Vamos ver o T0. T0 também cai nessa faixa, né? E está aqui o T0, né? A amostra T0 é codificado então como 1100. E assim por diante, cada uma dessas amostras, né, de T0 até T7, tá? Ele vai sendo codificado e convertido em bit, tá? Então esse é um processo de amostragem no domínio do tempo, e o de quantização, que vai usar essa escala para converter essa intensidade, a intensidade de cada amostra, em uma sequência de bits zeros e uns. Dessa forma nós temos, né, esse sinal analógico, tá, convertido numa sequência de uns e zeros, tá? O mais incrível nesse processo é que de repente você olha, só tem zeros e uns aqui, e no fundo isso representa um sinal analógico, né? Então esse é o lance legal desse processo. Agora fica algumas dúvidas, né? Puxa, parece que não é um processo legal, né? Afinal de contas, qualquer variação de intensidade aqui numa faixa grande, né, vai ter só um único código, né? Sim, é verdade. Isso a gente chama de erro de quantização, tá? Então o processo de conversão do analógico digital não é isenta de erro, tá? Tem erros inerentes ao processo. Então esse é o processo, né, esse erro é chamado erro de quantização. O outro erro que pode ocorrer é chamado erro de amostragem. O que é o erro de amostragem? Se ocorrer uma variação entre uma amostra e outra, imagine que entre o T0 e T1 houve uma variação, mas que de repente essa variação fez com que ele voltasse ao nível, um pouquinho antes da amostra, né, voltasse ao nível que está aqui, tá? Ou seja,
essa oscilação que ocorreu entre T0 e T1, ela não foi capturada pela amostra. Tá? O fato de não ter capturado significa que perdeu-se, né, essa informação. E isso a gente chama de erro de amostragem. Tá? Bom, se tem erro na amostragem e se tem erro também na quantização, então como é que um sinal, por exemplo, uma gravação digital ou então uma comunicação digital através do celular, por exemplo, tem uma qualidade melhor, supostamente melhor do que o analógico? Essa é uma questão muito importante, né? Por que isso acontece? Afinal, uma música de CD, será que realmente tem uma qualidade superior à música tocada num vinil, por exemplo, que é completamente analógico? No fundo, o que acontece é o seguinte, né? Quando você faz um processo de conversão do analógico para o digital, você faz normalmente em condições de controle ou condições de laboratório. Tá? Então você considera esses erros, né, e seleciona esses erros de forma a não fazer efeito ou não ter consequência no objetivo, né, dessa digitalização. Tá? Então qual que passa a ser a grande vantagem? A grande vantagem passa a ser no processo de reprodução. Tá? Uma vez que você converte em bit, essa sequência de bit ele é realmente robusto, né, comparado ao analógico, porque você passa a ter somente dois valores, zeros e uns. Tá? Então mesmo que haja um ruído, né, que entre na codificação desses sinais do 0 e 1, tá? E vai ter sempre ruído, tá? Porque o bit não existe de uma forma abstrata, ele tem que ser manifestada ou tem que ser armazenado de forma digital, quer dizer, de uma forma física. Tá? Então o bit é transmitido, o bit é gravado, ele tem que ser gravado no meio físico, tem que ser transmitido no meio físico, portanto está sujeito ao mesmo ruído que o analógico está. Tá? Só que a diferença é que o bit só tem dois valores possíveis, ou é 0 ou é 1. E isso permite que você tenha uma margem, né? Se você faz uma separação grande entre o sinal 0 e o sinal 1, tem uma certa margem de segurança para identificar, né, o que é 0 e o que é 1. Ou seja, o bit é bem robusto nesse sentido. Tá? E essa robustez do bit garante que no processo de reprodução eu tenha informação bem fiel, bem próximo à informação original. Isso garante que eu tenha uma qualidade superior, né, seja uma imunidade a ruído superior ao sistema analógico. Porque no sistema analógico, o ruído, se entrar, né, eu não tenho como livrar desse ruído, digamos assim, né? Se ele distorcer uma informação, ele vai estar lá, né? Se eu amplificar um sinal analógico, o ruído vai ser amplificado junto com o sinal principal. Tá? Então essa é a diferença principal e que faz com que o CD, né, ou um sistema de comunicação digital, né, via celular digital, por exemplo, tenha uma qualidade superior ao analógico. Tá? Bom, o que mais o bit pode ser? Nesse exemplo, a gente tem uma imagem de um peixe, entre aspas, né? Tá? Que foi convertido, né, através de um processo de escaneamento para um mapeamento em bit. Tá? A gente chama de bitmap. Como é que foi feito esse processo? Então, é a imagem do bit do peixe, né? Foi convertido em pixel. Pixel é uma unidade de elemento de imagem, tá? E depois esse pixel, né, foi quantificado, né, em bit, tá, para formar essa imagem. Tá? Então, cada pixel, na verdade a imagem como um todo é bidimensional, 2D, foi reticulado, né, para formar o pixel, e depois em cada pixel foi medido a intensidade e convertido num processo de conversão, um processo de quantização. No caso dessa imagem, né, foi usado apenas um único bit para cada pixel. Tá? Então o pixel, apesar da cor ser azul, o pixel representa ou a presença ou a ausência, né? 0 ou 1. Tá? Então o pixel é
está sendo codificado com um único bit. Tá? Então, dependendo do processo de codificação, você pode usar vários bits para codificar cada pixel. Então, como é que o esquema geral desse processo de conversão de uma imagem em bits? Tá? Nesse caso, a gente chama de raster esse processo. Existem outros processos, por exemplo, baseados em vetores ou baseado em outro tipo de codificação. A gente vai ver esses detalhes mais em outros exemplos, né, em outros tópicos ao longo dessa disciplina, tá? Mas nesse exemplo mais simples, o que a gente está falando, né? Está pegando uma imagem em 2D, dividindo em área, em pixelzinho, tá? E depois cada pixel está sendo codificado para um conjunto de bits, né, que representa uma imagem, uma intensidade, tá? Ou uma cor, por exemplo. Quais cores, né, ou quais códigos existem? Tá? Existe uma infinidade, né, para falar a verdade. Então, os mais comuns, o que aconteceu ao longo do tempo, foi, por exemplo, converter cada pixel em um byte, por exemplo, vai dar 256 valores diferentes. Tá? Normalmente nesse caso é monocromático, né? No caso monocromático é preto ou branco, tá? Então seria 256 tons de cinza, né? Tá? Ou codificação através de uma tabela, tá? Então você pega, por exemplo, uma tabela de cores, né? Onde você tem um código para cada cor, tá? Não é só preto, branco, azul e vermelho, assim por diante. Não só as três cores ou a combinação dessas três cores, tá? Então se existiria uma paleta de cores, você pode fazer uma análise da imagem antes, uma pré-análise dessa imagem para saber quais são as principais cores que existem naquela imagem e tentar codificar, né, essa imagem no número de bits disponíveis. Então se eu estou usando 8 bits, eu tento classificar todas as imagens, as intensidades e as cores em 256, que correspondem a 8 bits. Tá? Uma outra possibilidade é usar 2 bytes. Aí você tem 64 mil combinações diferentes, né, de diversas cores na imagem, porque dificilmente uma imagem, mesmo uma fotografia, tem todas as cores, né, todas as possíveis cores. Então você pode fazer um tratamento antes na imagem para selecionar quais são as principais cores que existem e converter essas cores, né, em códigos. Tá? É o que se faz normalmente, né, quando você tem uma restrição no número de bits. Tá? Então no caso de 2 bytes, 16 bits, dá 64 mil intensidades e cores diferentes. Tá? Normalmente costuma ser suficiente. Mas o contraponto, né, a esse processo é que você precisa, juntamente com a imagem, você precisa colocar também a tabela de cores. Tá? Então, como aquela tabela de cores, aquela paleta de cores é exclusiva para aquela imagem, tá? Isso significa que cada vez que você tira uma imagem, você teria que anexar também a tabela de conversão. Tá? O que existe hoje atualmente já é um pouquinho mais sofisticado, né? Tá? Usa um esquema com 3 bytes para cada pixel. Tá? O que significa isso? São 3 bytes, 1 byte para cada cor. Tá? Então você tem um total de 24 bits para cada pixel. 24 bits para cada pixel, isso dá 2 elevado a 24, se não me engano, 16 milhões de valores diferentes. Tá? Isso já tem esse sistema já tem uns 20 anos mais ou menos e está mais ou menos consolidado. Tá? Não tem tido evoluções, né, nessa área de número de pixel número de bits por pixel. Tá? Por que acontece isso? Né? Acontece com o que aconteceu com a resolução dos monitores, né? Está mais ou menos estável há cerca de 20 anos. Porque a capacidade do olho humano, né, vai chegando, quer dizer, a tecnologia evolui até chegar na capacidade, no limite da capacidade da visão humana. Né? Então, a resolução é um excelente exemplo, né? Os monitores foram evoluindo, foi melhorando a resolução, até chegar no limite onde
não se discute mais resolução, porque está no nível onde você não consegue mais distinguir uma resolução, né, de outra, porque está no limite da capacidade da visão humana. Acontece a mesma coisa com as cores, né? 16 milhões de cores é um número de cor, quantidade de variação de cor suficiente, né, para atender às nossas necessidades, né, da visão humana. Ou seja, não adianta colocar mais cores diferentes que a gente não vai conseguir distinguir. Tá? Então, na prática, isso acontece, é o que acontece. Tá? Que significa 3 bytes cada pixel, né? Isso significa o seguinte: por exemplo, uma imagem que tem 1000 linhas e 1000 colunas, por exemplo, né? Isso dá 1 milhão de pixels, né? 1 milhão de pixels, ou seja, 1 megapixel. Se você usa 3 bytes para cada pixel, isso significa que cada imagem 1000 por 1000 vai ocupar o espaço de 3 megabytes, quer dizer, bastante byte, na verdade, né? Tá certo que a evolução do hardware, o barateamento, né, da memória, né, permite ter essa capacidade, né, tá? Mas o que permitiu a evolução também, né, nessa área foi a capacidade de compressão, né, os algoritmos que permitiram reduzir o tamanho, né, de uma imagem através de métodos de compressão, que a gente vai ver também, né, tem um tópico específico nessa disciplina para discutir a compressão, tá bom? Bom, esses são os outros assuntos, mas de uma maneira geral a gente chega à conclusão de que o bit pode ser o som, né? Pode ser imagem. Aliás, nós vimos bit como número, nós vimos bit, depois bit como um código, bit como sinal, né? Sinal analógico convertido, uma imagem também, né? Esse é um dos métodos que a gente chama de raster, né? Bitmap. Existem outros que são, por exemplo, representação vetorial, outras que são representação de código de geometria. Isso é importante também, principalmente quando é um desenho gerado pelo computador, né? Você tem grandes áreas com a mesma cor, né? Então, desenhos, esquemas, grandes áreas com a mesma cor, tudo isso tem um código, né, adequado para isso. Tá? Então, é por isso que imagem tem vários padrões de codificação, né? Tem arquivos BMP, que é o bitmap, você tem os arquivos GIF, né, que é próprio para imagens de cores sólidas, e assim por diante. A gente vai discutir isso também em outros tópicos, outras aulas. Tá? Então, esse é um bitmap de uma fotografia que foi tirada, né? E aqui você tem um quadro com um zoom, né, desse trecho destacado aqui. Tá? E nesse zoom a gente percebe, né, são as retículas, né, são os pixels, tá? E os quadradinhos de cada pixel correspondendo a uma cor específica. Tá? Então a imagem é formada por vários quadradinhos de uma cor única dentro desse quadradinho. Tá? Vocês podem reparar que normalmente uma cor de um pixel é parecido com o do seu vizinho, né? Tá? E os algoritmos de compressão de imagem normalmente aproveitam essa característica, né? Em vez de codificar o pixel em ter um código para cada pixel, você tenta codificar a diferença desse pixel, né, com o seu vizinho. Tá? Você tem menos bits para codificar essa informação. Com isso você reduz a quantidade total de bits necessários para representar a imagem. Bom, nesse slide nós apresentamos um processo de gravação de bits em dois meios, né, óticos, o CD e o DVD. Tá? Bom, o objetivo desse slide é mostrar para vocês lembrar para vocês, na verdade, que o bit precisa ser gravado, né? Existe uma manifestação física desse bit, né, que precisa ser gravado, armazenado, tá? Transmitido e assim por diante. Quer dizer, o bit precisa existir fisicamente, apesar de ser uma abstração, apesar de ser um número, né? Esse exemplo primeiro, você tem um CD, que foi a primeira geração, né, de meios de gravação ótica,
de bits, né, de uso popular. O CD original consegue armazenar até 650 megabytes, tá? E que equivalia, na verdade, a 2 horas aproximadamente de música gravada. A codificação usada no CD de música, ele não envolvia compressão, porque na época não é que o algoritmo de compressão não existisse, tá? A gente vai discutir isso especificamente nos tópicos sobre compressão, mas é que a tecnologia da época, né, o processador era caro ainda, né, para você colocar do lado do usuário. Né? Você codifica, faz a compressão, grava no CD, mas na verdade a descompressão teria que ser feita também com o processador e teria que estar disponível do lado do usuário que vai tocar a música. Então, como isso ainda não era possível, era muito caro na época, tá? Então optou-se por um esquema onde você não tinha processamento, tá? Então o CD, na verdade, é uma gravação de áudio de uma forma bruta, digital bruta, tá? Então, o que significa isso? Não tem compressão. A gente viu no slide, né, do processo de digitalização, tem a parte de amostragem. No caso do CD, o áudio é mostrado a 44 kHz, ou seja, 44.000 amostras por segundo. Tá? A gente vai ver depois, né, no processo de amostragem, pelo critério de Nyquist, que para você amostrar corretamente um sinal, você precisa ter pelo menos o dobro. A amostragem precisa ser pelo menos o dobro do sinal que você quer mostrar. Então, no caso do áudio, na nossa audição humana, permite perceber sinais de áudio até 20 kHz. Tá? É o limite da audição humana, limite médio. Né? Então, para poder captar até essa frequência, a amostragem foi feita de forma a ter pelo menos o dobro, né, de 20 kHz, que dá em torno de 40 kHz, e uma margem de segurança deu 44 kHz de amostragem. Tá? Então, ou seja, é feito 44.000 amostras por segundo. E para cada amostra, no caso do áudio, no caso do CD, foi usada uma tabela, uma conversão logarítmica também, ou seja, é exponencial, tá? E codificado em 16 bits, sendo o bit mais significativo, né, o sinal positivo ou negativo. Então 15 de intensidade mais um bit de sinal positivo ou negativo. Então é isso que é gravado, né, de forma bruta no CD. No CD, então, tem essa densidade de gravação. A gravação é feita por estampagem, né, mas a leitura é feita por laser infravermelho. Então você tem um intervalo entre as trilhas. A gravação é em formato espiral, tá? No caso do CD, de dentro para fora. Então, espaço entre as trilhas da gravação em torno de 1,8 microns, 1,6 microns, né? E o intervalo, né, entre os bits dentro da trilha, né, é de 0,8 microns. Basicamente, como é uma densidade linear, né, em 2D, o espaçamento é mais ou menos uniforme entre os bits. Tá? Então esse é o CD. Depois, com a evolução tecnológica, foi possível gravar também imagens, né, ou filmes, na verdade, tá? E virou um outro produto chamado DVD. Tá? No DVD houve uma melhoria na resolução da gravação, ou seja, as trilhas, em vez de 1,6, evoluiu para 0,7, e o intervalo entre os bits dentro da mesma trilha foi para 0,4 microns. Tá? Um detalhe, a gente não enxerga esses sulcos, né? Porque primeiro é pequeno, e segundo porque esse contraste, né, de zeros e uns, né, é feito através do laser infravermelho, ou seja, é uma faixa de frequência, né, faixa de visão que o ser humano não enxerga, né? Tá? Então você tem essa variação
de intensidade para a luz, né, para distinguir o 0 e 1, e também no DVD no fundo você multiplicou por 2, né, em cada dimensão, resulta em 4, né, em 2D, então 4 vezes mais bits. Fora isso, no DVD você já tem o uso de processador do lado do usuário. Isso permite que fosse possível implementar no DVD codificação, né, uma técnica de compressão que reduziam a quantidade de bits necessários para guardar a imagem de um filme, por exemplo. Tá? Isso foi necessário porque simplesmente multiplicar por 4 a quantidade de bits não era o suficiente para você ter 2 horas de filme gravado no único disco. Tá? O resultado final, né, do produto DVD, ele para o mesmo tamanho de um disco, ele conseguiu até 8 vezes, na verdade, né, de 650 MB para 4,7 GB. Tá? Porque não é só aumento na resolução, ou seja, aumento na quantidade de bits por área. Você conseguiu também, nesses anos, né, de evolução do produto, conseguiu fazer com que tenha um sistema de controle que permitia ter o uso mais eficiente da área e o uso mais eficiente dos bits gravados. No caso do CD, se tinha muito bit utilizado para o sistema de controle, né, do processo de reprodução, além do bit de dados propriamente dito, que eram as músicas, se tinha muitos bits utilizados para controlar o processo de reprodução, coisa que não foi necessário mais no caso do DVD, porque foi muito mais otimizado, né? Você já tinha um processador do lado do DVD para realizar muito das tarefas de controle. Tá? Então, o produto DVD envolveu, portanto, não só a melhoria do meio de gravação, como aumento da densidade, né? A qualidade do laser, que permitiu também ter bits menores. Houve também a melhoria por conta do algoritmos de compressão e de processamento do lado do DVD, e a soma de todas, a convergência de todas essas tecnologias que conseguiu viabilizar um produto chamado DVD, que conseguiu colocar um filme de 2 horas num único disco. Tá? Então não é só uma questão de meio, resolução, você tem que ter uma convergência de tecnologia para criar um produto. Voltando um pouco à tecnologia de imagem e rediscutindo a questão de produto, né? Então vimos que a parte de resolução e a parte de pixel, né, bytes por pixel, parou de evoluir em função do limite, né, de atender a necessidade de um determinado produto, seja ele câmera ou filmadora e assim por diante. Mas será que tem sentido, por exemplo, né, você utilizar um byte inteiro para representar tons de cinza, 256 tons de cinza? No caso, por exemplo, de imagens puramente preto e branco, um raio-x, por exemplo, né, uma imagem de raio-x médico, né? O ser humano tem uma capacidade de distinguir tons de cinza até 80 tons diferentes, tá? É diferente do livro, o livro fala em 50 tons de cinza, né? Mas o ser humano tem uma capacidade de distinguir até 80 tons de cinza. Será que tem sentido você codificar uma imagem raio-x em mais tons do que um médico, por exemplo, né, seria capaz de enxergar no raio-x? Essa é uma questão importante, porque já está tendo um movimento de digitalização, né, das imagens raio-x, né, e o próprio raio-x ele não é visível a olho nu, né, você tem que convertê-lo, né, em tons, e normalmente utiliza tons de cinza nesse processo de conversão. Então essa é a questão em aberta. Será que vale a pena? Né? Por incrível que pareça, a resposta é sim. Né? Foi feita uma pesquisa nesse processo de digitalização dos raios-x antigos e constatou-se, na verdade, que muitos tumores, né, início de tumor, estavam já na chapa de raio-x, só que você não enxergava, tá? Porque a visão humana não permite distinguir, né, variações sutis, né, de tons de cinza
né? Justamente por causa das nossas limitações. E aí, mas já estavam lá, né? Quer dizer, as chapas antigas mostravam, só que a gente não conseguia enxergar. Então, qual que era a solução? Né? É pegar essas nuances, né? Esse resto, né, de tons que a gente não enxerga e convertê-los usando cores, por exemplo, que a gente consegue distinguir. Então a ideia foi pegar a chapa de raio-x e usar realmente todos os 256 tons possíveis, né, e utilizar cores para realçar determinadas características para que o médico possa realmente utilizar essa informação toda, né, que já está disponível na chapa de raio-x. Tá? Da mesma forma, né, nós temos uma limitação para distinguir cores, né, 3 bytes. Tá? Será que tem sentido você utilizar mais bytes ou então mais bits por cor, né? Ou gravar ultravioleta, outras faixas, infravermelho, outras faixas de cores que nós não enxergamos? Sim, dependendo da aplicação, sim, é a resposta, né? Por quê? Por exemplo, você vai mandar uma câmera, né, para Marte, né, tá lá observando Marte. Se você tem uma área, né, onde você tem outros interesses importantes científicos, né, você tenta aproveitar todo o espectro possível de sinais, né, que estão disponíveis, tá, lá. Então você pode tentar ler outros espectros, né, que a luz local permite, tem emissão de sinal, para tentar obter o máximo de outras informações que a visão humana, por exemplo, a faixa de espectro da visão humana não conseguiria captar. Tá? Então você tem câmeras, portanto, você tem câmeras que captam infravermelho, ultravioleta, né, todo o espectro visível, além do nosso espectro visível. Então, no fundo é uma questão de aplicação. Tá? Então tem sentido usar outros sensores, outras faixas, né? Porque quem está olhando ou quem está utilizando essa informação não necessariamente é o ser humano, tá bom? Esse é uma visão, esse é um recado muito importante quando se trata de tecnologia, tá? Bom, que conclusões nós podemos tirar desse tópico até agora, né? A gente viu que o bit realmente é muito flexível, apesar de ser um elemento que só tem 2 valores, zeros e uns, né? Ele pode ser tratado como um número, né? Ou seja, representar qualquer valor numérico. Pode ser codificado para representar qualquer símbolo também, né? No caso, o caractere, mas pode ser qualquer outro símbolo. Pode ser convertido, né, converter sinais analógicos em digitais, e aí envolve todo um universo de sinais, sons, imagens, vídeos, etc. Tá? E podem representar, de maneira geral, qualquer informação dado um processo de codificação adequada. Ou seja, tudo pode virar zeros e uns. Assim, finalmente, nós temos o nosso mundo digital. Temos uma realidade, né, composta por grandezas físicas, dimensões, né, no mundo analógico, e o mundo analógico também gera informações, né? E aí você tem um processo aqui na fronteira chamado de digitalização, que converte esse mundo real, esse mundo analógico, em zeros e uns. Tá? Nós temos desde scanners, câmeras, né, até os tradicionais conversores, né, analógicos digitais. O teclado e mouse, por exemplo, são conversores analógicos digitais. Ele converte o movimento em bits. Tá? O movimento do mouse, o movimento da tecla, né, que é apertar a tecla, é um movimento também. Isso é convertido em bit. Tá? E também tem um processo de codificação. Você tem que pegar esses bits, esses movimentos, e transformá-los em códigos adequados, né? Ou seja, código padronizado, envolver tabela e assim por diante. Tá? Bom, uma vez convertido em bit, o que pode acontecer com esse bit? Ele pode acontecer 3 coisas, né? Primeiro é o armazenamento. Esse bit pode ser armazenado, gravado magneticamente, oticamente, né? Como a gente viu no caso CDs e DVDs, tá? Pode ser gravado em estado sólido, né? Quer dizer, memórias flash e assim por diante. Você pode fazer uma
também uma comunicação. Além do armazenamento, temos a comunicação, que é a segunda coisa que nós podemos fazer com o bit. Ou seja, eu consigo transmitir o bit, né, de um lugar para outro, né, via um meio de comunicação, fibra ótica, né, pode ser rede local, pode ser Wi-Fi, né, pode ser pela internet, você pode usar vários meios físicos, meios óticos, meio eletromagnético, né, onda de rádio, tá, para transmitir bit, tá? E a terceira coisa que eu consigo fazer com o bit é o processamento. O que é o processamento? O processamento é a manipulação do bit. Como ele está no estado, né, binário, eu consigo usar um processador, ou seja, uma CPU, e uma CPU que executa um determinado algoritmo, um software, tá? Então o conjunto hardware e software, que são os programas, consegue fazer uma manipulação do bit, tá? E com esse processo gerar novas informações, gerar novos conhecimentos, controlar processos e assim por diante, tá? Então, uma vez transformado em bit, eu consigo fazer três coisas importantes com esse bit. Eu consigo armazenar, eu consigo comunicar e eu consigo processar, tá? Então, feito tudo isso, esse é no mundo digital. No contexto digital, eu consigo trabalhar todos os bits, né, e a informação que o bit carrega, tá? E depois que eu trabalho, né, manipulo, eu devolvo ao mundo real, porque quem que é o usuário desse bit, quem que é o usuário dessa informação, né, sendo tratada no mundo digital? Somos nós, né, nós seres humanos. E nós seres humanos não conseguimos enxergar bit, enxergamos coisas físicas, né? Então esse bit precisa ser convertido de volta para o mundo analógico. Aí entram os conversores digitais analógicos, né? São os dispositivos de saída, tá? Então o monitor e tela, né, que transforma o bit em pixel, né, variando intensidade e cor, de forma que a gente possa enxergar. Impressora também converte informação em pontos, né, impressos. Vídeo, atuadores, né, no caso físicos, né, você tem braços mecânicos, no caso do robô, você converte bit em movimento, né, tá? Então o processo inverso dos sensores de movimento para o atuador, tá? E controles de maneira geral, né? Então com isso nós temos os dispositivos de saída que atuam no mundo real, no mundo analógico, e trazendo de volta a informação, trazendo de volta os processos, né, que estavam só no mundo digital. Então, em resumo, você tem o mundo analógico e o mundo digital, você tem um processo de conversão, que é a entrada, são dispositivos de entrada. Uma vez convertido em bit, você manipula eles, né? Quer dizer, você tem armazenamento, comunicação e processamento, você tem essas três coisas e depois manda de volta. Cabe uma grande questão, né, nesse processo. Será que vale a pena fazer isso, né? Será que compensa fazer esse processo todo? Você tem uma intermediação. A gente viu que o processo de digitalização envolve erros, né? Envolve dois erros: o de amostragem e o erro de quantização. Mesmo após esses erros, tá, a gente está fazendo todo esse tratamento, né, armazenamento e comunicação e processamento, e depois fazendo o processo inverso. Será que vale a pena converter, né, sair do mundo analógico e voltar para o mundo digital? Essa é uma questão bastante relevante, né, e tem que ser muito bem entendida, tá? Essa conversão, né, para o mundo digital tem possibilidade de uma série de vantagens para nós, né? Mas essa vantagem não é nem a comunicação e nem armazenamento, tá? Muita gente argumenta que armazenamento digital é melhor, o armazenamento comparado com o armazenamento analógico, o digital seria mais eficiente, entre outras coisas. Tem
argumentos em relação à comunicação, dizendo que a comunicação é muito digital, é muito superior, mas nada disso é importante, ou nada disso se confirma, tá? No caso de armazenamento, por exemplo, né? Nós temos gravações feitas em fitas magnéticas de 50 anos atrás, né? Em excelentes condições, tá? E analógicas, né? Por exemplo, a música dos Beatles, por exemplo, foi gravada na década de 60, né? Até hoje nós temos a fita Master, né? A Master, né? A partir do qual é feita uma cópia, uma digitalização para lançar os CDs das músicas que foram gravadas naquela época, de forma analógica. Tá? Da mesma forma, filmes. Muitos filmes. Filme é um processo químico, né? Tá? Você tem um celulóide que você tem um fotograma que ele tem um material químico, na verdade é um nitrato de prata que a imagem, os fótons, né, gera uma alteração química, né, no filme, tá? E depois você processa isso quimicamente para estabilizar. Com isso você tem a imagem gravada, né, no celulóide, tá? Um processo químico mesmo, tá? E filmes com, às vezes, até centenas de anos, desculpa, 100 anos mais ou menos, né? A história desse filme, que ainda bem preservadas, tá? Armazenados, uma ótima resolução, tá? Que depende só da granularidade, né? Preservado até hoje. Muitos filmes digitais, né? Para armazenamento, depois que você faz o filme, porque hoje é muito fácil usar a câmera digital e fazer o filme, e barato também, né? Na hora de você arquivar, né? Muitos têm optado por arquivamento analógico, por incrível que possa parecer, né? Tá? Ou seja, converte analógico no celulóide para poder armazenar, né? No arquivo. Porque é conhecido os processos de arquivamento, você tem empresas especializadas nisso, onde você conserva, né, esses celulóides por décadas, tá? Grava num rolo, né, e pega esse rolo de filmes, você tem um depósito adequado com climatização, é um processo químico conhecido e você consegue preservar por décadas, comprovadamente, né, esse filme sem um custo não muito elevado. Agora, tenta imaginar como é que você teria que fazer para preservar, né, uma imagem digital, por exemplo, né, um filme como Avatar, né, são terabytes de dados, né, você vai colocar onde esses terabytes? Tá bom, colocar num disco magnético, né, num HD, mas o HD sozinho não consegue ler, né, não consegue ser lido, então você precisa, além do HD, você precisa ter um computador, né? Ou seja, você precisa preservar todo o hardware necessário para ler aquele disco. Além disso, o computador também não funciona sozinho, você precisa de um sistema operacional, tá? Você precisa preservar o computador e preservar também o sistema operacional que faz a leitura e acessa o disco, tá? Quanto custa manter um negócio desses, né? Ou seja, logo você vai ter um sistema operacional obsoleto, né? E você não vai ter ninguém que dê manutenção a isso. Ou seja, você é obrigado a cada 5 anos mais ou menos ter que atualizar tudo, migrar os dados, né, de um sistema para o outro. Então não é simplesmente tirar o dado bruto, bit do HD, mas você tem que migrar, né, todo o sistema. Principalmente num filme como Avatar, que usou vários tipos de software, vários ângulos, né, inclusive a gravação de áudio em múltiplos canais, você precisa preservar todo o software também, aplicativo, que ele roda especificamente num determinado sistema operacional. Tá? Ou seja, é um processo extremamente complexo e a cada 5 anos você tem que atualizar tudo, desde o sistema operacional, desde o hardware, né? Hoje um HD de 10 anos atrás você não consegue ler, você não consegue colocar num hardware, num computador moderno, ele não consegue ler, porque a interface já é diferente, né? A interface antiga do HD era um flat cable, né? Agora é serial, né? A interface ATA evoluiu para o SATA, né? Que seria o ATA, tá? Então
o hardware é diferente, o sistema operacional é diferente, o sistema de controle daquele hardware é diferente. A única forma de você tentar manter tudo isso é tentar migrar os bits de tempos em tempos, atualizar tudo e migrar para uma outra plataforma. E garantir que essas plataformas sejam compatíveis, que é uma outra dor de cabeça. Né? Quanto isso custa, em termos de manutenção, em termos de tempo? Né? Por quanto tempo? Você consegue fazer isso por décadas? Isso? Né? Então isso é muito complicado, tá? E acaba morrendo em custos muito elevados. Tá? E um motivo pelo qual muitos filmes digitais, não estou dizendo no caso do Avatar, porque realmente é um caso específico, muito especializado, tá? Mas filmes de baixo orçamento não tem condições de manter esse tipo de atualizações, principalmente um filme que já foi, tá? Você só quer preservar, sob o ponto de vista histórico. Então o caminho mais fácil acaba sendo converter para um sistema onde já tem toda uma infraestrutura pronta para preservar os filmes antigos. Então tem sido essa a tendência, tá? Então vale para muitas coisas, da mesma forma que a comunicação analógica é tão boa quanto digital, tá? Então o que faz com que o digital seja importante? Aliás, uma coisa interessante, tá? Do ponto de vista de armazenamento, um produto muito bom analógico de armazenamento, que dura séculos, excelente qualidade, excelente resolução, tá? Robusto, durável, não precisa de energia para acessar, Você pode derrubar do segundo andar, por exemplo, e não acontece nada em termos de perda de informação, tá? Que produto seria esse? Eu estou falando do livro, tá? Então o livro é papel, material conhecido, séculos, a impressão dura séculos, acesso randômico, não precisa de energia para acessar, excelente resolução. Se você tem uma boa qualidade de impressão, você tem uma excelente resolução e, acima de tudo, barato, tá? Afinal de contas, qual o problema do livro, sob o ponto de vista de armazenamento? É transportável, durável, tá? Então a gente não pode desprezar o analógico, mesmo porque o bit também existe na forma analógica, Ele tem que ser convertido. Se está no HD, você tem que convertê-lo em campo magnético para poder ser armazenado, Se está no óptico, se está no CD, você tem que converter em sinal óptico para poder gravar analogicamente no disco, tá? Então não tem problema ser analógico, tá? Então qual é a vantagem, afinal de contas, em ser digital, tá? Essa questão fica claro olhando essa figura, tá? Então, em termos de armazenamento ou comunicação, o digital não tem grandes vantagens em relação ao analógico, tá? Mesmo porque o bit está no formato analógico, A diferença está aqui no processamento, tá? O livro não consegue processar, uma imagem celuloide, uma imagem ou uma música gravada em meio magnético, em meio de uma forma analógica, ele não consegue ser processado. Não quer dizer que não exista processamento analógico, existem, tá? Existem computadores analógicos também, mas é um outro nível, de capacidade de processamento, tá? O nosso próprio cérebro faz processamento analógico, mas atualmente a forma mais fácil e barata de se fazer processamento é através de um processador digital, através de uma CPU, conjugação de processador, memória e software, programa, tá? Essa capacidade do bit ser manipulado, poder ser agregado com outras informações, você filtrar, juntar informação e gerar novas informações, novos conhecimentos e novas aplicações para o usuário, essencialmente essa é a principal vantagem, de se ter essa conversão em bit, tá? Então o mundo digital essencialmente existe porque é muito vantajoso fazer essa conversão por causa do processamento, tá?
Então, o hardware e o software tem sido o principal argumento, o principal motivo, né, para se fazer essa conversão para os bits. Bom, então, resumindo, o que é o computador digital que permite a manipulação do bit, né? Então, é essencialmente os elementos que compõem o mundo digital, né? Então, nós temos aqui, centralizando, né, a função de processamento, tá? E as duas coisas, né, que nós fazemos com o bit, que é comunicação e armazenamento, estão aqui, né? São funções de armazenamento e funções de comunicação. Você tem que ter dispositivos específicos para realizar essas duas funções, além do processamento, que é o principal, tá? E o processamento não é só CPU, né, o processador, tá? A gente considera o processamento a junção de duas coisas, o processador mais a memória. Isso do seu ponto de vista de hardware, né? Por que memória? Memória não é armazenamento? Não, memória não é armazenamento. Armazenamento são os discos, são as fitas, são os CDs. Né, são os dispositivos de armazenamento. A memória, né, junto com o CPU, são os dispositivos que permitem o processamento. A CPU sem memória ele não consegue processar, porque ele precisa ter os dados para poder trabalhar. A gente vai ver depois, mais tarde, né, como é que esse par CPU e memória funciona, tá? Mas é um par casado, tá? Então você precisa dos dois para realizar o processamento. Da mesma forma, não adianta ter só memória, né? Você precisa ter CPU para trabalhar os dados. Então é um par que forma um hardware, e o hardware por si só também não realiza processamento. Você precisa ter o software, você precisa ter o programa para realizar o trabalho, para rodar o algoritmo que vai fazer a manipulação desses bits, tá? Então esse é o processamento. E aí você tem os dispositivos de entrada e saída, que são os dispositivos aqui que não é entrada de dados, saída de dados. Quer dizer, um disco, por exemplo, um pendrive não é um dispositivo de entrada e saída, tá? Um pendrive é um dispositivo de armazenamento, tá? O que é um dispositivo de entrada e saída? São dispositivos que fazem a conversão do analógico para o digital, tá? Entrada e saída no sentido que entra bit e sai bit, tá? Então, no dispositivo de entrada e saída estão a interface com o usuário, está lá os monitores, teclado, mouse, né, impressoras, sensores e atuadores que atuam no mundo físico real, então, através dos robôs, através da internet das coisas, da IoT, né? São coisas que lidam com o analógico, né, através dos bits, tá? Esses são os dispositivos de entrada e saída, tá? Então, um computador digital, que é centrado em cima do processamento, contém esses elementos funcionais, esses 4 elementos funcionais. Claro que todo computador tem pelo menos um processamento, tá? Então, esse esquema funcional mostra que o computador, independente do porte, se é um mainframe, aqueles computadores de grande porte que ocupam uma sala inteira, né, ou seja ele um pequeno, um dispositivo pequeno, ou até aqueles processadores que estão no smart card, né, no vale transporte de vocês, né, que está no relógio digital, né, onde tem um computador lá dentro, tá? Independentemente do porte, tem esses elementos funcionais. Eventualmente não todos, tá? Mas tem pelo menos o processador, a parte de processador e memória. Tem eventualmente um dispositivo de armazenamento ou de comunicação, ou os dois, e um dispositivo de entrada e saída, tá? Para fazer a interface com o usuário ou fazer uma interface com o mundo analógico, tá? Então esse esquema ele implementa isso aqui, né? Dispositivo de entrada e saída, armazenamento, comunicação e processamento, tá? É a realização física do mundo digital. E finalmente, né, o computador digital permite que, né, ter a vantagem do uso do processador. Então, qual é, enfim, a grande vantagem do mundo digital ou do bit, né? Digitalizar, então, é converter a informação real para o mundo binário, o formato binário, né?
tá? Sistema de numeração binária. Vantagem da digitalização: uma vez convertida em informação binária, torna-se mais fácil e robusto o armazenamento e a preservação da informação. Isso porque o bit é robusto, né? Uma informação de informação binária é uma cópia fiel e idêntica ao original. Tá? Já discutimos a robustez do bit, né? Como são dois níveis, 0 e 1, né? Tem esquemas onde você evita que o ruído interfira nessa informação. Tá? Então, mesmo que haja um ruído relativamente elevado, você ainda consegue distinguir o 0 do 1. Tá? Essa é a robustez do bit. A segunda grande vantagem é justamente poder manipular e tratar o bit, tá? No seu formato digital. Tá? Ele permite que você use o processador em memória e programa software. Tá? Isso faz com que eu tenha a capacidade de manipular as informações no formato de bit e permite que eu gere uma série de aplicações para o usuário. Então, esse mundo, né, digital é que tem viabilizado a criação desses aplicativos a custo cada vez mais barato, uma vez que a CPU e a memória vão ficando mais barato, tá? O custo de processador vai agregando, vai facilitando com que o custo da aplicação seja mais barato, tá? Isso vai aumentando o meu universo de uso e aplicações do computador. Então, resumindo, então, duas grandes vantagens: a robustez do bit, né, e a capacidade de manipulação do bit, né, por conta do processamento. Bom, essa é a bibliografia básica dessa parte de mundo digital. Tá? E esperamos que você tenha gostado, né, desse tópico do mundo digital. Tá? É um pouco mais da área de exatas, né, comparado com o nosso tópico anterior de informação e conhecimento. Mas se vocês tiverem alguma curiosidade, né, alguma coisa interessante que você queira conversar a respeito dessa discussão dos dispositivos digitais, podemos entrar em detalhes, né, dar mais exemplos nessas aulas de atendimento. Tá? Traga suas dúvidas, né, suas curiosidades, né? Se você quiser saber como é que funciona uma câmera digital, como é que funciona um painel, um display de LCD, né? Dúvidas sobre comunicações digital, comparação entre celulares, isso 3G, 4G, né? A gente está aí para comentar, discutir. Nem tudo, claro, a gente tem um domínio, tem um conhecimento, tá? Mas eu acredito que tem condições de discutir pelo menos algumas coisas, dar pelo menos alguns detalhes curiosos ou interessantes sobre esses itens, tá? Então, traga suas dúvidas, estamos à disposição, né, nessas aulas de atendimento. Venham conversar, tá? Estamos aí para tirar as dúvidas, tá bom? Então, boa aula, então, bom aproveitamento e bom exercício também para essa semana, tá? Tchau, até mais.